ou escândalos. Eu vou ler ali para acompanhar na mesma linguagem. E Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona ou moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Orai por vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-me. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo teu imenso carinho, bondade e amor para conosco. Agradecemos por termos essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui reunidos como família tua nesse lugar, nesta comunhão, recebendo de ti a ministração, recebendo de ti cura para as nossas vidas, para as nossas almas, para os nossos corações, recebendo de ti milagres. Mas muito mais do que receber, nós queremos te dar no nosso coração, nossa vida, nossa adoração, melhor do nosso louvor. Queremos dar todo o nosso ouvido para ouvirmos, recebermos a tua palavra, e mais do que isso, aplicá-la nas nossas vidas. Para isso precisamos que a nossa fé seja acrescentada. Nós sabemos que a nossa fé é acrescentada pelo ouvir a tua palavra. Acrescenta-nos a fé nesta noite, Pai. Precisamos ter a nossa fé acrescida para poder vencer os desafios da nossa vida cristã, para vencer os desafios que se nos apresentam no caminho, romper os obstáculos, as barreiras, livrar-nos das armadilhas do inimigo, Senhor. Precisamos, Pai, que a tua palavra nessa noite venha nos acrescentar a fé. Fé para vivermos a vida cristã, fé para perdoarmos, fé para sermos bênçãos, fé para vivermos. É isso que nós precisamos. Acrescenta-nos cada dia mais e mais a nossa fé, para que possamos crescer, amadurecermos, Pai, nos desenvolvermos e assim darmos os frutos que o tanto quer de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos veem nesse texto que a ocasião que os discípulos mais pediram para que Jesus lhes acrescentasse a fé, não foi para fazer milagres, ressuscitar mortos, fazer surdos ouvir, cegos enxergar, paralíticos andar. Os discípulos se viram mais desafiados a terem fé, e fé acrescentada, fé acrescida, quando Jesus ensinou-lhes a respeito do perdão. Isso mostra para nós o desafio que é perdoar. Como precisamos de fé para perdoar? Porque quando Jesus disse aos seus discípulos que se uma pessoa pecar, ainda que seja 70 vezes 7 no dia, e ainda assim vier arrependida pedir o perdão, devemos perdoar. Pedro na mesma hora disse: os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque eles se viram diante de um grande desafio: como perdoar?
quem nos ofende, perdoar quem mais de uma vez ofende e volta a cair no mesmo erro, e pede perdão e volta a errar contra nós, e mais uma vez, outra vez, não 7 vezes no dia, mas 70 vezes 7. É preciso fé para perdoar, fé para acreditar que o perdão liberta a nossa vida, fé para acreditar que o perdão traz cura, fé para acreditar que o perdão abre portas na nossa vida para nós recebermos muito mais bênçãos, que o perdão é condição essencial para a salvação. Precisamos de fé para perdoar, fé para acreditar que o perdão faz tudo isso na nossa vida. E o texto fala de escândalos. Quem nunca ficou escandalizado, né? Às vezes nós nos escandalizamos, e acontece que os escândalos às vezes acontecem com pessoas. Nós nos escandalizamos quando nos ofendemos, quando recebemos uma ofensa. Quem nunca foi ofendido e nunca ficou escandalizado por causa de uma ofensa recebida? Sempre acontece, não é verdade? Nos escandalizamos por uma ofensa recebida. E aí, Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos. Ou seja, ele estava dizendo que sempre vai acontecer a nossa vida. Vez por outra vamos ficar escandalizados com a atitude de alguma pessoa contra nós, com palavras de ofensas. Mas é preciso nós tomarmos muito cuidado, porque a raiz da palavra escandalizar, no texto original grego que o Novo Testamento foi escrito, a raiz da palavra escandalizar é a mesma coisa que uma isca. Isca, escandalizar. Ou mais precisamente, o equipamento da armadilha onde se coloca a isca. Sabe o anzol que pesca o peixe? O anzol no grego é chamado de escandalon. Escandalon. Qualquer armadilha que é usada para capturar algum animal, peixe, ave, toda armadilha tem o seu escandalon, que é exatamente o equipamento ou a peça, a parte da armadilha onde se coloca a isca. Por isso que os escândalos é chamado a isca de Satanás. Esse é o tema da mensagem, a isca de Satanás. Porque Satanás ele usa uma isca, ele tem usado uma isca para derrubar as pessoas, para fazer as pessoas caírem numa armadilha que é o escândalo. A pessoa recebe o escândalo e geralmente o escândalo vem de alguém próximo da gente, ou de algum familiar, ou de alguma pessoa da igreja, de uma pessoa próxima. Davi, no Salmo de número 55, ele fala de alguma traição, ele fala de decepções, exatamente no versículo de número 12 e 14, ele diz assim, no lamento: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Quem nunca foi ferido na vida por um escândalo, por uma ofensa, geralmente recebida de alguém próximo de você, na traição? Quem nunca? E é exatamente quando nós somos ofendidos, nos escandalizamos, o inimigo usa essa arma para nos prender, para nos derrubar, para nos atacar. Ele usa o seu escandalon, ou o seu anzol, ou a parte da arapuca que prende a ave ou animal. E aí nos vemos muitas vezes tropeçando, caindo, nos distanciamos de Deus,
porque associamos a culpa a Deus. Oh, mas Deus não podia ter permitido isso comigo. Mas como que Deus permitiu? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Ai daquele que provoca o escândalo e faz um dos pequeninos tropeçar. Pequeninos aqui o Senhor está chamando a cada um de nós. Mas é preciso saber que há uma cura, e nós precisamos ser curados, restaurados, se fomos vítimas de uma ofensa que nos levou a nos escandalizarmos, e aí nós caímos na armadilha do inimigo. Lá no livro do Apocalipse, Revelação, capítulo 3, você pode acompanhar aí comigo? O Rafael vai projetar aí no telão. Apocalipse, capítulo de número 3, olha só, a cura para os escândalos para as ofensas que nós sofremos, os escândalos ou armadilhas que nós caímos, e como nós nos restabelecemos. Jesus, ele sempre tem uma cura. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 18, ou até o 21, vamos ler, do 14 a 21, diz assim: carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse revelam características da igreja desde a sua fundação, criação até os dias de hoje. E sendo características da igreja, são características nossas, porque nós somos a igreja, correto? Então essas cartas às igrejas do Apocalipse refletem características da igreja, e sendo características da igreja, características de cada um de nós. 7 cartas, 7 igrejas, cada uma com uma característica. E todos nós nos enquadramos em uma ou outra dessas características. E dentre essas 7 igrejas, a igreja mais repreendida foi a igreja de Laodiceia. E era a igreja mais rica. Era a igreja que se encontrava numa cidade que se gabava por ser um centro bancário. Tinha um dinheiro. Tinha uma grande escola de medicina. E dentro dessa escola de medicina, a grande especialidade da faculdade de medicina em Laodiceia era o seu curso de oftalmologia. Eles tinham um avançado especialidade na oftalmologia. Eles produziam colírio, que era muito bom, e eles se gabavam por eles terem todo esse sucesso na área da medicina, especialmente da oftalmologia. Eles também se gabavam de ter uma grande indústria têxtil funcionando na sua cidade. Mas foi exatamente para essa igreja que
Jesus, ele deu as suas maiores reprimendas, por eles se acharem ricos, abastados, não terem falta de nada. O Senhor Jesus chega para eles e diz assim: olha, vocês pensam que tem tudo, mas vocês são cegos, pobres e nus. E nós muitas vezes achamos que temos tudo, e às vezes nós estamos precisando de algo mais, sempre precisamos de algo mais, não é verdade? Quando o Senhor Jesus repreende a igreja de Laodiceia, ele diz assim: olha, eu aconselho a vocês que têm uma grande faculdade de medicina, têm uma grande especialidade em oftalmologia, produzem um colírio excelente, que comprem de mim colírio, para que vocês vejam, e comprem de mim também ouro, mas o ouro puro refinado no fogo, que é esse ouro que é precioso, não que vocês produzem. Ou seja, Jesus estava dizendo nessa igreja que muitas vezes nós pensamos que temos o ouro puro, valioso, e não temos. Sabe, o que realmente nos impede de perdoarmos, muitas vezes, é o orgulho. Achamos que a pessoa que nos ofendeu é que tem que chegar até nós, que tem que vir pedir perdão. E muitas vezes achamos que foi a pessoa que nos ofendeu, quando na verdade somos os culpados. Então o conselho do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que se escandalizaram, para aqueles que se sentiram ofendidos alguma vez na vida, e isso lhes enfraqueceu na fé, isso os afastou de Deus, quer esse orgulho? Reconheça que você precisa enxergar, que você precisa ter o ouro verdadeiro, refinado na fornalha de fogo, o ouro puro, livro de histórias. Diz que o processo para se refinar o ouro é muito interessante. O ouro, ele vem bruto, com ele é chamado de liga. Ele tem cobre, ele tem estanho, ele tem níquel, ele tem todas essas impurezas no meio dele, são chamadas escórias. Aí, ele é colocado na fornalha, e junto com o ouro é colocado uma substância chamada solvente. Quando o ouro derrete, o solvente atrai para o fundo do recipiente todas as escórias, o cobre, o ferro, o níquel, e deixa na superfície só o ouro puro. Por isso que o apóstolo Pedro diz que a nossa fé refinada, provada pelo fogo, tem que resultar um ouro puro, um ouro finíssimo. O apóstolo Pedro diz na sua carta: a nossa fé, uma vez provada, tem que resultar no ouro fino, no ouro puro, no ouro refinado. E esse processo é através do quê? Do fogo. Aí o próprio apóstolo Pedro diz assim: por isso, irmãos, não vos estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como para vos provar. Porque provações iguais a essa que você está passando, irmãos do mundo todo também estão passando. E sabe para quê? Para que a sua fé seja refinada. A sua fé é como ouro. E muitas vezes esse ouro está misturado com a escória. As escórias são as pedras do coração, as mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Precisa tirar, separar do ouro puro que é a nossa fé, a nossa vida, essas escórias. E não tem outro processo a não ser pela fornalha. Não estranhe essa ardente fornalha que vem sobre a tua vida, como para te provar. Está passando pela prova, pela fornalha? Disso vai resultar uma fé purificada, uma vida refinada, como pelo fogo. Por isso que Jesus, na carta que escreveu à igreja de Laodiceia, ele recomenda: compre ouro puro, ouro refinado, sem mistura, sem liga. E para nós comprarmos esse ouro, adquirirmos esse ouro puro da nossa fé, é só através das provações das fornalhas da vida. Ah, pastor, está muito dura a prova,
Está muito ardente essa fornalha que eu estou vivendo. É para refinar a sua fé. Principalmente se os escandalões da vida te atingiram em cheio, as ofensas te machucaram, magoaram. Entrou um monte de pedra, formou uma liga no ouro puro refinado que era você, no ouro puro refinado que era a tua fé. Entrou essa liga, ferro, coração de ferro, cobre, estanho, níquel, não é ouro. Tem que ser separado do ouro, e é só pelo processo da fornalha, só adicionando o solvente para separar todas essas histórias. E o segundo conselho que Jesus deu à igreja em Laodiceia é: compre colírio para que você possa enxergar. Não o colírio que vocês produzem, mas o verdadeiro colírio que eu tenho para oferecer. Quando nós aplicamos colírio nos nossos olhos, nós vemos as coisas do ponto de vista espiritual. A primeira coisa que nós enxergamos quando nós temos colírio para os nossos olhos espirituais é ver que nós não estamos tão certos. É descobrir o nosso orgulho, que nós temos que perdoar. Esse orgulho não vai levar a nada. Pelo contrário, vai nos destruir. Precisamos nos livrar do orgulho, a falta da iniciativa em perdoar e pedir perdão. O mesmo tema da ceia passada é uma aplicação diferente, para que a gente possa ser plenamente tratado por Deus. Deus está tratando. Está tratando. Isso aí tem produzido um bom efeito na igreja. Que efeito maravilhoso, né? O remédio amargo que produz mais efeito. Às vezes nós olhamos assim para a nossa vida, para a vida da igreja, está tudo bem, perfeito, mas ainda não está como Deus quer. Deus quer realmente que a igreja, que a nossa vida esteja como ouro refinado, e para que nós sejamos totalmente curados. E para que nós sejamos curados, é preciso aplicar o colírio nos nossos olhos, para nós enxergarmos nosso orgulho, o orgulho que foi a causa da queda de Lucifer. E olha, não se engane, tempo de igreja não é garantia para ninguém estar isento de ser atingido por essa isca de Satanás. Às vezes até acontece mais entre os crentes de mais tempo na igreja. Satanás, ele gosta de fisgar com seus escandalões, através de ofensas recebidas. Eu recebi uma ofensa. Não. Eu não vou me humilhar, não vou pedir perdão, não vou reconhecer meu erro. Eu estou absolutamente certo. Isso é orgulho. Precisamos do colírio espiritual para a nossa visão, para enxergar a nossa condição de pobres, cegos, nus. Aplicarmos esse colírio nos nossos olhos para que vejamos a nossa condição espiritual. E vendo a nossa condição espiritual, reconhecermos: não, eu tanto preciso do perdão de Deus, como eu preciso dar o meu perdão. Eu preciso perdoar, preciso receber perdão. E para receber perdão, eu preciso perdoar. Senão a minha vida vai ficar na mesmice e cada vez mais. Durante esses 30 anos de ministério, eu já vi cada coisa, gente, cada coisa. É por isso que às vezes eu dou esses alertas. Tanta coisa que eu já vi. Eu já vi até o improvável acontecer. Não, essa pessoa nunca vai se desviar da igreja, nunca vai se afastar. É muito firme na fé, tem uma grande maturidade, nunca que ela vai deixar se levar por Satanás, pelas armadilhas, nunca vai cair numa armadilha de Satanás. Mas às vezes é pior que esses é que caem. Pastores, evangelistas, presbíteros, pessoas de tempo na igreja, às vezes são atingidos em cheio pelos escandalões de Satanás, pelas armadilhas, pelas iscas do diabo. Ele gosta de fisgar esses que se julgam mais experientes, mais tempo,
uma grande maturidade. É por isso que nós temos que estar constantemente ungindo os nossos olhos, aplicando o colírio de Deus neles, colírio do Espírito Santo, para nós enxergarmos nossa condição, para ver que nós não estamos assim tão por cima, não. Aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Aquela palavra, 3 ceias atrás, vigia, irmão, vigia, vigilância. Olha o que Jesus disse, Mateus 24, 1 a 3, vamos ver lá, Mateus 24, 1 a 3, acompanhe aí o texto que vai estar projetado. Olha Jesus falando mais uma vez dos escandalons, Mateus 24, 1 a 13. Pensava que escândalos era só proveniente daquelas pessoas que caíram em pecados grotescos. Não, escândalos todos nós sofremos quando nós recebemos ofensas, ficamos escandalizados, ficamos machucados, nos enfraquecemos na fé, nos esfriamos. E olha o que Jesus disse em Mateus 24. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha, preste atenção no 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só, Jesus estava dizendo que essas coisas aconteceriam no mundo, mas especialmente em que ambiente? Na igreja. Se ele está falando com os seus discípulos, ele está alertando eles sobre coisas que aconteceriam na igreja. E ele fala que nesses tempos do fim, que são os tempos que nós estamos vivendo agora, muitos ficariam escandalizados. Olha o escandalão aí, olha a isca de Satanás, a isca que ele usa para derrubar, desde o crente mais inexperiente até o mais maduro na fé, os escandalons. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Já recebeu alguma traição de irmão? Pessoa próxima, pessoa da família, pessoa querida? Já? Com certeza, todos vocês. Já foram vítimas de ódio? Às vezes sem você saber porquê, vítimas de ódio, todos aqui já fomos. E Jesus disse, alertando a todos nós, que essas coisas aconteceriam muito agora no final dos tempos. E o versículo 12, Jesus alerta dizendo: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos tem se esfriado. E também no meio da igreja. Por isso nós temos que estar vigiando, para ver se o nosso amor não esfria, para ver se tanto o nosso amor a Deus permanece, como o nosso amor também entre irmãos. É preciso tomar cuidado. Lícito que viessem os escândalos, mas
Ai daqueles que escandalizam, que ofendem. Precisamos tomar cuidado. Se você já foi vítima, tem sido vítima, frieza ao seu redor, talvez você tenha experimentado frieza no meio familiar, frieza da parte do esposo, da parte da esposa, na vida conjugal, frieza no relacionamento com os irmãos. Você só tem experimentado frieza ao seu redor. Vou te contar uma coisa. Os agricultores da região da Flórida, nos Estados Unidos, uma região riquíssima em produtos cítricos, laranja. Sabe o que eles descobriram? Que exatamente quando o inverno é mais rigoroso naquela região, que as laranjas são produzidas com mais doçura, as laranjas se tornam mais doces. Então eu estava pensando nisso, e associando para a nossa vida espiritual. Podem todos estarem frios ao seu redor, frios no relacionamento com você, você tem que produzir doçura, amém? A nossa vida tem que produzir doçura, independente se estamos experimentando frieza ao nosso redor, frieza no meio familiar, frieza no casamento, frieza entre amigos. A nossa vida tem que produzir frutos doces, ao invés de frutos amargos. E o clima mais frio é mais propício para que as laranjeiras produzam frutos mais doces. Tenha sempre doçura na sua vida, mesmo para com aqueles que te maltratam, mesmo para aqueles que te ofendem, mesmo para aqueles que não pensam da mesma forma que você, mesmo com aqueles que te escandalizam ou já te escandalizaram. Não caia nos escandalões de Satanás, na armadilha do escandalão, de ser ofendido, ficar escandalizado e voltar as costas para Jesus, voltar as costas para o Evangelho. Porque essa é a armadilha que Satanás mais usa. Guarde isso, o escandalão, a isca, para se apanhar os crentes. Não estou indo mais para a igreja porque fui ofendido, fiquei escandalizado. Ou seja, a pessoa está dizendo que caiu no escandalão de Satanás, na armadilha de Satanás. Aí abandonou, ficou preso, não conseguiu mais caminhar, seus pés foram apanhados e enredados pela armadilha de Satanás. Ao invés disso, olha só a lição que a palavra de Deus nos dá. Evangelho segundo, carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23, acompanhe comigo aí, veja qual é a recomendação do apóstolo Pedro. 1 Pedro 2, 21 a 23, olha só. Vamos ler a partir do versículo 20. 1 Pedro 2, 20 a 23. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha só, o apóstolo Pedro, numa inspiração maravilhosa, ele está dizendo assim: olha, haja em vocês a mesma reação.
A mesma atitude que teve Jesus ao ser insultado, ao ser ofendido, ao ser escandalizado. O que ele fez? Não pagou mal com mal, não pagou injúria por injúria, não amaldiçoou, não virou a cara, não xingou, não blasfemou, não ficou de mal de ninguém, mas ele entregou a Deus, que tudo julga justamente. E ele perdoou aqueles que lhe ofendiam, aqueles que lhe fizeram os piores males possíveis, que nunca nenhum de nós sofreu na vida. Ali nas agonias da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ele entregou tudo a Deus, que julga corretamente. E a palavra de Deus diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer ver Deus atuar com justiça contra os seus inimigos? Entregue a Deus. Porque se você estiver na sua ira, nada vai acontecer, Deus não vai operar. Mas quando você entrega a Deus, aí é coisa boa. Na vida de Jó, o seu cativeiro foi mudado quando ele orava pelos seus inimigos. Não eram amigos, eram inimigos. Ele orou por eles, por aqueles que o acusavam, por aqueles que falavam mal dele, por aqueles que o ofenderam, por aqueles que o escandalizaram. Ele não se desviou de Deus, ele não se afastou de Deus, mas ele entregou orando os seus inimigos, orou por eles, pedindo que Deus os abençoasse. Porque é fácil nós abençoarmos aqueles que nos abençoam, que são nossos amigos, mas aí a dificuldade é quando é orar para Deus abençoar aqueles que nos ofendem. E essa é a prova do Evangelho. E é a nossa necessidade de fé, como os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí que nós precisamos de fé nessa hora, hein? Senhor, me dá fé para me orar por aquela pessoa que tem me perseguido, me maltratado, me ofendido. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa orar por ela, abençoá-la. Aumente a minha fé para que eu possa perdoar. Pensa a Deus. Gente, não é fácil isso, não, perdão. Abençoar quando nos ofendem não é fácil, por isso que os apóstolos foram tão espertos e inteligentes e falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles não pediram uma fé aumentada para operar milagres, ressuscitar mortos, curar leprosos, paralíticos. Eles pediram para Deus, para Jesus lhes aumentar a fé, para eles perdoar, porque é uma guerra espiritual. Satanás sabe que do seu perdão, da sua falta de perdão, depende a sua salvação. Satanás sabe que ele pode te enredar através dos escandalons. Quando somos escandalizados por ofensas que recebemos, ele atua nisso. Ele fala: já que eu não posso derrubar um crente velho na fé, um crente antigo na fé, com heresias, com falsas doutrinas, ou muitas vezes eu tento derrubá-lo pelo pecado, eu vou derrubá-lo pelo escandalon. Vou usar alguma situação, alguma circunstância, alguém para ofendê-lo, ele vai ficar escandalizado, vai esfriar na fé, não vai querer mais saber do Evangelho. E aí que mora o perigo. Precisamos pedir fé para não deixar as amarguras, ressentimentos, essas escórias serem misturadas com o ouro da nossa vida, serem misturadas com o ouro do nosso caráter, que já foi refinado na cruz do Calvário, com o ouro da nossa fé. Deixa Jesus passar você pela fornalha. Nós ficamos aflitos nessa situação, passamos por uma fornalha, mas é nessa fornalha que a nossa fé é purificada, é retirada dela toda a escória, tudo que não é ouro, e saímos dessa fornalha purificados na nossa fé. E sabe o que ganhamos com isso? A resistência. A nossa fé, uma vez provada, mais do que o ouro puro refinado, ela se torna resistente. Para terminar, queridos, Tiago 4:7, olha aí a receita. Tiago 4:7, a velha receita já conhecida de todos. Olha o que diz:
Portanto, vamos ler o versículo anterior. 6, Tiago 4, 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Como que nós resistimos ao diabo? Deixando o nosso orgulho, nossa vaidade pessoal, a nossa resistência de lado.